E aí, rapaziada, eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje a gente vai falar de como o Cuphead teve a programação mais estranha da história dos videogames, beleza, mano? Então, mano, deixa teu like, se inscreve no canal e, velho, antes da gente pegar e ir pro vídeo, eu vou te pedir uma coisinha. Eu vou deixar aqui o tempo pra você pegar e pular esse aviso, se você quiser, né? Se tu já é prata da casa, se tu já é do canal, e eu vou pegar e te pedir, mano, deixa o hype. Esse é simplesmente o aviso. Deixa o hype nesse vídeo. O canal recentemente foi monetizado e o YouTube pegou e disponibilizou essa opção pra vocês que assiste o vídeo, que gosta dos vídeos do canal, tá ligado? Então, mano, deixa o hype, que com o hype o YouTube pega e mostra que esse vídeo aqui é bom. Ele pega e mostra pros outros usuários do YouTube que esse vídeo aqui é legal, é de boa, ele é bom pra caramba, tá ligado? Então, mano, deixa o hype por gentileza, deixa antes que tu esquece. Valeu? Se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Mano, imagina só, tu tá em 2017 e surge um jogo que é totalmente diferente de tudo que já tinha sido visto. Um jogo que ele pega e remete à nostálgica época dos anos de 1930, 1940, ali Estados Unidos, animação antiga, só que de um modelo novo. Você tem as animações antigas, só que numa pegada mais da era digital, mais da era do século 21, tá ligado? Você tem o estilo e o gosto das animações antigas na tela do teu PC pra você se irritar jogando essa bosta desse jogo aqui. Sim, a gente tá falando de Cuphead. Um jogo difícil, um jogo estranho e absurdamente colorido. Parece que você tá jogando uma bet enquanto pega e joga esse jogo difícil pra caramba na tua tela. Mas aqui, mano, tá a coisa mais maluca. Ninguém acreditava como esse jogo podia ser feito. Ninguém acreditava na programação desse jogo. E nesse vídeo aqui eu vou estar te explicando como que ele foi programado, como que aconteceu os gráficos dele, como que criaram. A ideologia tu já sabe onde é que tiraram, né? Porque eu te dei um spoiler agora no início do vídeo. Mas, mano, eu vou te explicar tudo, tudinho, da programação desse jogo aqui, beleza? Cara, a história de Cuphead não é só sobre dois copos muito malucos tentando matar o diabo. É sobre uma equipe muito com vontade, sobre uma equipe que tava com uma vontade do caralho de criar um jogo totalmente diferente do que a indústria já tinha visto e criou esse jogo aqui. Foi sobre uma equipe que pegou e descartou toda a ideia de pro jogo ser bom ele precisa ser realista. Pro jogo ser bom, ele precisa ficar mostrando o cabelinho do personagem andando. Mano, eles abraçaram totalmente as técnicas das gerações passadas para criar o Cuphead. Essa equipe do Cuphead foi uma equipe totalmente genial que, ao invés de tentar ir para fora da curva, eles entraram mais ainda na curva e olharam para dentro, eles olharam para o passado dos videogames. Mas aí, como é a história maluca dessa engine? Como funcionou o design de arte desse jogo, dessa obra de arte que é o Cuphead? Vamos entrar na engine. Primeiramente, a engine do Cuphead, mano, se chama Unity. Mas por que foi escolhida essa engine em específico? Cara, basicamente você utilizar a Unity é como você pegasse algo pronto. Você pega uma engine que controla física, controla as imagens que estão na tela do jogo, controla todos os sons e tu pega e cria um jogo em cima daquilo. É basicamente a escolha entre você criar uma casa de concreto e você pegar e criar tua casa de madeira. Mas por que a Unity em específico? Mano, eles escolheram a Unity em específico porque a Unity ela é compatível com múltiplas plataformas, ela é versátil pra caramba quando se trata de plataforma, quando se trata do jogo rodar em diferentes modelos de consoles. E a Unity, mano, é barata. A Unity não quebra o orçamento. E ela é uma engine muito fácil de se manusear. Então, como os programadores do Cuphead eram novatos, não novatos, mas estavam criando, tipo, o primeiro jogo, o primeiro masterpiece da vida deles, eles escolheram essa engine, porque era uma engine muito fácil de manuseio. Pensa nessa engine e pensa na equipe do Cuphead como se fosse a equipe de cozinheiros e uma cozinha já montada. Ou seja, os cozinheiros iam entrar dentro da cozinha e já iam começar a cozinhar, eles já iam começar a fazer comida. Eles não iam precisar comprar isso, fazer aquilo, pegar outras ferramentas. Não, eles já tinham tudo pronto na mão. E a engine, mano, é a parte mais importante de um jogo, porque ela renderiza o visual que você vê na tela, renderiza o som, ela renderiza a física do jogo, ela faz tudo dentro do jogo. A engine é basicamente o cérebro de um jogo. E a Unity, mano, foi a escolha também principal, porque essa engine, ela consumia menos recursos na época. Ela era uma engine mais barata, mais leve, pro pessoal da equipe do Cuphead pegar e manusear. E agora, cara, a gente vai entender como o jogo realmente foi construído. A gente vai entender o pipeline do Cuphead. Olha só, mano, quando você começa o Cuphead e tu pega e vai bater num personagem, tu vai matar o outro amiguinho ali dentro do jogo, quando o inimigo explode e você vê aquelas milhares de partículas na tela e milhares de desenhos simultaneamente, aquilo ali é um pipeline. O pipeline basicamente se começa com um conceito, cara. O diretor de criação do jogo, ele cria toda uma estrutura pro jogo pegar e chegar naquele boss e você ir matar ele. Então, antes de você ir pegar e jogar aquele videogame, teve toda uma equipe criando esboço, criando desenho, criando o cenário, criando os assets do jogo, criando o teu personagem.
toda a equipe do Cuphead criou todo aquele lugar antes de você pegar e jogar nele. Tem toda uma equipe de artistas que pegam e fazem os esboços, que pegam e fazem os concept arts. E depois dessa galera dos concept arts, dos artistas que pegam e desenham o estilo de arte do jogo, vem a produção real. Vem os animadores do jogo. E os animadores, cara, pegam aquelas artes, aqueles personagens, os assets, os cenários e animam, eles dão vida para aquilo ali. Eles dão a real movimentação que você vê na tela. E essa, mano, é a parte mais radical que tem no Cuphead. E aqui que vem a parte mais maluca da equipe do Cuphead. Porque uma equipe padrão da indústria usaria modelos 3D virtual e foda-se, já era. Pega e desenha do papel pro PC. A equipe do Cuphead não, mano. A equipe do Cuphead pegou e foi totalmente na contramão. Cada frame, cada imagem de Cuphead foi desenhado à mão, mano. Mas guarda essa informação, mano. Guarda essa informação porque daqui a pouquinho a gente vai pegar e usar ela. Agora a gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar de como os caras pegaram e desenhavam essas animações à mão e passavam pra tela do PC, beleza? Eles pegavam, mano, cada imagem, cada bichinho dentro do Cuphead, cada boss, cada inimigo, cada golpe, cada efeito dentro do jogo e desenhavam manualmente e passavam pro computador. Eles basicamente digitalizavam os golpes dentro do jogo. Eles basicamente digitalizavam tudo o que acontecia dentro de Cuphead. Cada golpe, cada pulo dentro do jogo chegou na tela com uma imagem estática. Essas imagens se chamam sprites, que é basicamente um objeto de um desenho 2D, vamos lá. Ou um desenho plano que representa um objeto ou um personagem. E depois de toda essa produção, cara, depois dos concept arts, depois da galera que desenha os desenhos à mão, vem os programadores, os coders. E cara, pros programadores não é uma tarefa tão fácil, porque eles não colocam simplesmente a imagem que aquela galera pegou e mandou pra eles, os sprites. Eles não pegam simplesmente os sprites e colocam na engine e foda-se, já era. Não, mano. Tem toda uma sequência, tem toda uma mágica por trás disso. Eles precisam dizer qual é a ordem correta, a performance que eles vão ter na tela e a sequência de imagem de cada asset. Isso, meu mano, dentro da indústria é uma técnica chamada animação por frame. Isso, mano, é uma técnica antiga que também foi feita nos filmes antigos, onde é que eles pegavam frame por frame e a imagem que você via na tela, quando via o filme antigo, era simplesmente um monte de imagem repetida, rapidamente e repetida rapidamente, para pegar e parecer um filme de verdade. E o seu cérebro simplesmente pega e interpreta como um movimento contínuo. E aqui, cara, vem um detalhe técnico muito importante. Tipo assim, a maioria dos jogos rodam a 60 frames. 60 frames por segundo ou 60 FPS por segundo quer dizer que são 60 imagens rolando na tua tela por segundo, entendeu? Então quando você tá jogando, a cada segundo tem 60 imagens em sequência. Quando o jogo laga, basicamente o FPS cai. Então você tem menos imagem passando na tua tela e por isso que o jogo trava. No Cuphead, mas o Cuphead é um pouco mais crítico, porque o jogo ele foi feito para travar em 60 FPS. Então se, por exemplo, estava numa boss fight dentro do jogo e o jogo travasse, se o FPS caísse para 30 ou para 20, tipo assim, tu perdeu, acabou. Porque o jogo ele foi feito para rodar virtualmente a 60 FPS. É tipo tentar dirigir um carro, só que com o vidro todo embaçado. Você não vai conseguir dirigir porque você não consegue simplesmente ver a próxima etapa que você tá na tua frente, o próximo caminho. E agora, cara, a gente vai falar algo que você não vê, mas você sente toda vez. As hitbox dentro do Cuphead. Mano, a hitbox é simplesmente o conceito que, tipo assim, toda vez que você toma um dano, você pega e olha, caraca, por que eu tomei esse dano? Esse tiro passou por cima da minha xicrinha. Por que eu tomei esse dano? Ou por que aquele ataque não acertou? Eu acertei o ataque. Por que não acertou? E tipo, meio que pegou de raspão, sabe? Cara, física em um videogame não é igual a física da vida real, tá bom? Aqui a gente não tá tentando simular algo da vida real. A gente tá tentando simular a simulação da vida real. A gente não tá tentando fazer a fricção perfeita ou a gravidade realista. Não, se foda isso aí. Não tamo nem aí. A gente quer a ficção. Na física, dentro do Cuphead, quando você pula, o jogo pega e te puxa pra baixo. Isso aí funciona muito bem. O jogo não precisa calcular vento, o jogo não precisa calcular resistência do ar ou elasticidade molecular. Aqui a gente utiliza um sistema de colisão. Um sistema de colisão é basicamente quando duas coisas pegam e se tocam dentro do jogo. Você tocando em um padrão dentro do jogo, o chefe te tocando dentro do jogo, você tocando no chão dentro do jogo, tudo isso é o sistema de toque, o sistema de colisão. Mas como o engine do jogo sabe quando eu toquei o inimigo? Mano, o jogo ele não vê o visual do personagem, ele não vê a estética. Ele simplesmente vê uma caixa em volta dele. O jogo utiliza um sistema chamado hitbox. É basicamente uma caixa invisível que pega e circunda o seu personagem, ou circunda os personagens inimigos, ou circunda objetos que vão te machucar de alguma maneira. Imagina a hitbox como sendo uma caixa quadrada que simplesmente fala, olha só, tudo que tem aqui dentro ou é personagem, ou é objeto, ou é colisão, ou vai te dar dano, ou não vai te dar dano. Cuphead tem literalmente uma hitbox menor do que o tamanho do visual que aparece na tela. E isso, mano, é intencional. Não é bug, não é lag, é intencional dentro do Cuphead.
Sabe aquela sensação dentro do jogo quando você acha que foi atingido, mas tu não foi? Sim, visualmente você foi. Mas dentro do jogo, dentro da engine, você não foi. E por quê? Isso é porque, meu mano, a hitbox dentro do Cuphead é generosa, ela não quer ver você tomando dano toda hora, porque daí o jogo seria muito difícil, você droparia muito fácil. O jogo te dá propositalmente alguns pixels de graça, pra você pegar isso aí em vantagem, sabe, pra não ficar tão difícil. Isso torna a experiência do jogo um pouco menos difícil, já que o jogo ele já é difícil de nascença, né, cara? E tipo assim, imagina se a hitbox fosse do tamanho do visual do teu personagem. E agora, mano, a gente vai pegar e falar um pouquinho sobre a inteligência artificial dentro do Cuphead. Como é que você luta contra um boss, ele sabe como te atacar, ele sabe onde é que você vai pular, ele sabe o que é que você vai fazer. Como é que ele sabe de tanta coisa, sendo que ele nem conhece a tua jogabilidade? Então eu vou te contar um segredo, mano. Ele conhece sim, e ele conhece muito bem o que é que você vai fazer. Quando você enfrenta o King Dice dentro do jogo, mano, ele sabe o que é que você vai saber. Porque você basicamente está tendo uma conversa com um script. Um script, mano, é basicamente um esquema de instrução que o próprio jogo dá pro jogo, tá ligado? Ele basicamente pega e fala, olha só, esse cara faz isso, 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 e ele pode fazer isso e isso. Então olha só, tu vai fazer tal coisa pra tentar machucar ele. Me entendeu? Ele basicamente faz o quê? Você tem a máquina e ela não pensa, tipo, eu preciso desse cara, eu preciso disso aqui. Não, mano, ela não liga. Ela basicamente, ela sabe quando você tá chegando perto, então ela pega e vai simplesmente te desferir um golpe. Então, ou quando você pega e tá indo mais pra longe, ela vai meter um golpe à distância. Quando você tá muito perto e tenta golpear ela, ela vai se defender. Então, olha só, se a xicrinha tá a uma distância X, a gente pega e manda o ataque Y. Se a xicrinha tá a uma distância Y, a gente pega e manda o ataque Z. Me entendeu? Sempre alterna entre os ataques entre segundos. Vamos lá. A inteligência do Cuphead é particularmente assim bem construída, né? Vamos dizer que é muito boa, porque ela precisa ir se ajustando de acordo com a dificuldade do jogador. Um boss muito fácil, o jogo fica entediante, ele não vai te integrar desafio, ele não vai te integrar o jogo, né? E um boss que é muito difícil e ataca aleatoriamente, ele vai deixar o jogo muito difícil e assim vai ficar frustrante, tipo, a galera vai dropar, ninguém vai querer jogar ele por muito tempo. Então o Cuphead, ele simplesmente fez os boss dentro do jogo como bosses aprendíveis. Você consegue entender o que é que eles vão fazer e você consegue entender qual que é a ideia deles dentro do jogo. Você sabe como matar eles, só que você não consegue porque é muito incompetente. Porque você não jogou o suficiente ainda. Por exemplo, tu jogou uma vez, tu vai lá e morre. Tu jogou a segunda vez, tu vai lá e morre também, mas daí, opa, tu tá mais ligado. Tu jogou a terceira vez, tu vai lá e morre, mas beleza. Daí a quarta vez, tu vai lá e mata ele, porque tu já aprendeu como é que ele age dentro do jogo. Tu já dominou o script dele. E cada estado do boss dentro do jogo, mano, tem seu próprio script. Quando ele tá com a vida cheia, ele vai atacar mais levemente, mais de boa, ele vai deixar você jogando de boa. Quando ele tá com a vida em 50%, ele vai aumentar o nível de dificuldade dele dentro do jogo. Ele vai desencadear, cara, novos ataques, novas habilidades que você não sabia que ele tinha ainda. E tudo isso, cara, é um código, tudo isso é inteligência artificial. Não como essas que a gente vê na televisão, que é um robô, isso, aquilo. Não, é um código, é uma inteligência artificial que segue um script, um código. E um dos maiores desafios, cara, da IA do Cuphead foi deixar ela divertida, foi deixar ela legal de jogar. Porque se você deixa o jogo muito fácil, ele fica podre, ele fica entediante, fica paia de jogar. Se fica muito difícil, fica frustrante, fica ruim. Então você tem que deixar normal. Então a Studio MDHR pegou e ficou meses e meses trabalhando isso. Como deixar essa engine, essa inteligência artificial num padrão para o jogador conseguir jogar e se divertir? Como é que a gente faz isso? E eles conseguiram encontrar um padrão que deixaria a IA refinada e legal de se jogar, né? Porque até mesmo porque o Cuphead, ele foi um sucesso, ele foi um jogo foda. E agora, mano, a gente vai falar um pouquinho de controle de animações dentro do Cuphead, beleza? Olha só, tu aperta um botão no controle e o teu bonequinho dentro do jogo pula. Você aperta outro botão, ele pega e ataca. E isso acontece, cara, instantaneamente e com uma animação quase que ali na hora. Você apertou e pum, já era, foi. Mas isso, mano, dentro da engine acontece uma sequência de comandos, tá ligado? Um script ali ativado, mudando aquele sprite que tava parado do teu personagem pra de pulando ou atacando, tá ligado? Depois pra queda se você pulou, ou depois pro estado normal se você atacou. E tudo isso acontece, cara, em menos de meio segundo, pra você não perceber a movimentação dele. E acontece em perfeita sincronização e perfeito estado de jogo. E isso, mano, se chama controle de animação. E não é simplesmente colocar os sprites ali, colocar as imagenzinhas e já era. Não, mano, tem todo um timing, tem toda uma magia por trás disso. Por exemplo, a animação de pulo precisa durar o exato momento pra não ficar tosco, pro personagem não ficar pairando no ar. E a animação de pulo precisa parar no exato momento em que a animação de queda começa.
ou a animação de ataque, ela precisa voltar exatamente no botão que a animação de ataque para, entendeu? Então você, quando ataca, inicia uma animação dentro do sprite, e quando você volta, a animação do sprite precisa voltar para o estado normal. E todo esse estilo de animação acontece em 0.3 segundos, 0.5 segundos, então é algo muito rápido. A maioria dos jogos modernos utiliza um estilo de animação escrito Skeleton Motion, ou animação esquelética. É basicamente, o bonequinho dentro do jogo tem um esqueleto virtual dentro dele, tá ligado? É tipo como se você colocasse um esqueleto de plástico dentro de um bonequinho de pelúcia. E o Cuphead, mano, não utiliza essa Skeleton Motion. Ele poderia usar, poderia. Mas assim, mano, deixaria a animação do jogo menos fluida, menos normal do que ela parece ser. Mas o Cuphead, como eu falei antes, ele decidiu ir na contramão de tudo. Os seus artistas que desenharam o jogo frame a frame. As animações do jogo são desenhadas frame a frame, tá ligado? E essa animação frame a frame significa que o jogo precisa ser desenhado e precisa ser calculado perfeitamente, segundo por segundo. Cada sprite precisa ser colocado num lugar exato, no tempo exato, e é onde ele deve estar, tá ligado? Porque senão dá muito ruim lá na frente. Existe um termo chamado animação blend, que é quando a gente pega e mistura duas animações. É basicamente a mesclagem de duas animações. Então, por exemplo, quando a xícara tá pulando e quer atirar, vai acontecer essa mesclagem, vai acontecer esse animation blending. E, mano, vocês têm que parar de criticar meu inglês, mano. Olha só, quando a Wizard pegar e patrocinar o canal, velho, eu não vou deixar cupomzinho pra vocês não, velho. Eu vou pegar aqui, ó, pra vocês que falam do meu inglês. A galera que gosta do canal é um belezinha. Agora, pra galera que pega e fala, ei, vamos lá, tem que fazer aula de inglês. Vai tomar no cu, mano. Desculpa, eu tô brincando, brincadeirinha. Gosto de vocês pra caralho, mano, vocês é massa. Voltando à animação blend, mano, a animação, ela precisa se mesclar, por quê? Porque o jogo não pode simplesmente pegar e travar numa animação pra pegar e colocar outra. Então ela precisa fazer essa mesclagem. E agora, mano, a gente vai pegar e falar de um termo que a galera, tipo assim, geralmente nem liga, tá ligado? Que se chama memória RAM, mano. Como o jogo pega e ocupa espaço na memória do teu PC, do teu Switch, do teu PS, tipo, do teu videogame. E aí, como é que ela faz? E como que o Cuphead pega e roda em computadores fodas e até na bosta que é o Nintendo Switch? Como é que ele faz isso? Através do gerenciamento inteligente de memória do jogo. Então, olha só, quando você pega e entra num cenário, antes de você entrar dentro daquele cenário, o jogo já renderizou tudo. Ele já renderizou os assets, ele já renderizou os inimigos que você vai tentar enfrentar, ele já renderizou você, ele já renderizou o cenário. Então ele já tem tudo prontinho ali, ele já tem tudo mastigado para você só pegar e jogar com a melhor performance e a mais fluida possível. E quando a batalha termina, quando aquele cenário termina ou a boss fight termina, tudo aquilo ali é excluído, tudo aquilo ali é deletado para vir a nova boss fight, para vir um novo cenário ou para vir os novos inimigos. E agora a bosta do teu Nintendo Switch tem memória para pegar e rodar esse jogo. E há também um conceito, mano, chamado pulling de disparo. Por exemplo, quando a xícara pega e pula e dá um disparo dentro do jogo, ela cria aquela animaçãozinha da bolinha, a bolinha ou vai no inimigo e some, ou ela vai pro universo e some também. Então ela não ocupa muito espaço, ela só ocupa aquela partezinha da tua tela, ela só ocupa aquela animaçãozinha visual. Um jogo mais inocente, um jogo mais novato, faria o quê? Ele pegaria e criaria uma animação e um script para toda a bolinha que seria atirada. O Cuphead não, o Cuphead ele meio que tem um armazenamento de disparo. Então quando você dispara uma bolinha, ela é descartada e já vem outra logo em seguida. Mas aquela bolinha que vem em seguida é a mesma que você acabou de atirar, entende? Então em vez de ela ser destruída quando ela sai do mapa ali, quando você pega e perde a distância de vista dela, ela meio que fica adormecida, esperando para ser reusada, para ser reutilizada dentro do jogo. Isso, mano, reduz drasticamente a memória, tipo, do teu Switch de bosta aí que você usou para jogar e aumenta muito a performance dentro do jogo. E, mano, agora a gente vai pegar e falar da arte do jogo. Esse vídeo aqui é separado em duas partes, ele é muito grande. O Cuphead, mano, é um jogo que, tipo assim, dá pra fazer os 4 vídeos dessa porra, mas a gente não vai fazer agora, beleza? A gente vai falar da direção de arte do Cuphead. A direção de arte do Cuphead, mano, ela teve uma ideia muito insana. A gente não vai utilizar modelos 3D no nosso jogo. A gente não vai usar esqueleto, a gente não vai usar nada que seja 3D e seja sintético, que seja virtual 100%. Tudo o que tem no Cuphead, todos os assets, todos os objetos, todos os cenários foi desenhado à mão primeiro e depois que foi digitalizado. E depois que foi pra tela do teu PC, do teu Switch de merda ou pra tela do teu console. Por exemplo, um pulo dentro do Cuphead parece muito simples, né? Mas cada frame ali é desenhado à mão. Um pulo para pular são 8 segundos, um pulo para pegar e ficar no ar ali são mais 8, um pulo para pular e atirar são mais 8, entende?
cada imagem de cada coisinha dentro do jogo é um frame, e cada frame dentro do jogo é desenhado. E cada segundo dentro do jogo tem 60 frames, então são 60 desenhos por segundo. Então imagina para você pegar e construir essa arte, desenhar esse jogo. E o Cuphead, mano, a arte dele é referenciada aos desenhos de 1930, aos desenhos retrô. O estilo cartoon de 1930, mano, ele tem um estilo muito único, ele tem aquele jeito mais cartunesco puro, né? Parece que você pega um gibi assim e tá lendo ele na tua mão quando você joga Cuphead. Há um exagero na expressão facial dos personagens, por exemplo, o personagem do mal, tu olha na cara dele e tu vê ele com aquele sorrisão cheio de dente, todo maluco, e ele é todo diferente fisicamente, né? Ele tem traços diferentes do personagem do bem. E dentro do jogo, mano, tem uma qualidade de detalhe, tem uma qualidade de arte mesmo, né? Ele tem um jeito que ele é, tá ligado? Esse jogo é foda, a direção de arte do jogo é mais espetacular ainda. E o estúdio MDHR, mano, pegou e estudou esse negócio, eles simplesmente fizeram um trabalho de arqueologia em cima dos cartoons de 1930, eles não copiaram, eles refizeram no estilo virtual de hoje em dia. Eles simplesmente entenderam os princípios que tornava aquilo cartunesco de desenho de 1930 e replicaram hoje em dia. E é isso, rapaziada, esse aqui é o vídeo, mano. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, mano. Deixa teu hype, porque o teu hype, velho, é importante pra caralho pro canal. Eu sei que falando assim não parece, mano, mas deixa aí, valeu? Se inscreve no canal e um beijo do Magro. E, mano, se vocês quiserem parte 2 do vídeo, pede aqui embaixo, escreve nos comentários, porque eu preciso que vocês conversem comigo. Eu, como criador, eu preciso que vocês falem comigo a todo momento sobre o que vocês querem, sobre o que vocês não querem, beleza? Valeu, um beijo do Magro e até a próxima.